Bom dia, então. Nosso tema de hoje são as dilatações infundibulares e os aneurismas da artéria comunicante posterior, focado aí em quando e como que nós vamos tratar essas lesões. Meu nome é Thiago, sou médico residente R2 aqui do Serviço da Neurocirurgia da HC da Unip. Bem, esse é um sumário da nossa aula de hoje, iniciando os conceitos básicos, epidemiologia e patogênese, revisão anatômica e aspectos clínicos e diagnósticos, bem como classificação e conduta. Essa parte é mais voltada para as dilatações infundibulares, já que a maior parte desses conceitos já foi passada para aneurismas em geral. E depois a gente vai trabalhar um pouquinho sobre os aneurismas da comunicante posterior, o planejamento pré-operatório deles e um pouquinho de técnicas cirúrgicas. Então, a primeira parte são os conceitos básicos. A gente define uma dilatação infundibular como um aumento do diâmetro de um vaso intracraniano na sua origem, geralmente a comunicante posterior na origem na carótida interna. Mas existem também dilatações infundibulares descritas em outros vasos intracranianos, como a coroideia anterior. Essa dilatação ela precisa ser menor em diâmetro do que 3 milímetros, ela vai ter um formato triangular ou afunilado, e geralmente a comunicante posterior vai nascer no ápice desse triângulo ou desse funil. E ela não vai ter um colo aneurismático naturalmente. Pode ser uni ou bilateral, como a gente consegue ver aqui nas imagens, que demonstram um exemplo de uma dilatação infundibular na origem da artéria comunicante posterior. Aqui unilateral e bilateral. Um pouco sobre a epidemiologia e a patogênese dessa doença, ou dessa condição, na verdade. A incidência dela é muito variável na literatura. Existem estudos que dizem desde 2,2% da população até quase um quarto da população teria essa alteração. O maior estudo que avaliou a prevalência dessa doença, dessa condição, é um estudo sueco, do meio da década de 50 ainda, que avaliou mais de 1.000 pacientes na época e chegou a uma conclusão de que a dilatação infundibular está presente em 6,6% das pessoas. Só que esse estudo foi de uma população específica na Suécia e outros estudos em outras populações já viram prevalências muito diferentes. Esse estudo, por exemplo, de 2,2% da população, que foi o menor que eu encontrei, é um estudo em cadáveres sérvios, exclusivamente na Sérvia, enquanto que esse dado de um quarto da população apresentando essa peculiaridade é um estudo japonês. Os estudos japoneses, em geral, têm uma prevalência maior de dilatação infundibular, especialmente em mulheres. Fatores de risco, então, para a presença de dilatação infundibular são a idade, quanto mais velho o paciente, mais frequente. Inclusive, essa é uma alteração que não existe em fetos. Esse mesmo estudo SERVE, que eu citei originalmente, foi um estudo que foi feito também em pós-mortem em fetos, que não encontrou nenhum. Existem outros estudos em fetos que também não encontraram nenhuma dilatação infundibular pré-natal. E outros fatores de risco incluem um sifão carotídeo mais estreito, que vai causar anormalidades hemodinâmicas que podem gerar essa alteração, e possivelmente o sexo feminino por questões hormonais associadas ao sexo feminino. Como eu disse, então, ali em cima, são lesões adquiridas, não são lesões congênitas. Alguns autores acreditam que elas são oriundas da regressão de um vaso após o estabelecimento do padrão de circulação adulto, ou seja, no feto, o padrão de circulação fetal é que a origem da artéria cerebral posterior seja na artéria comunicante posterior. A principal fonte de fluxo sanguíneo para P2 é a comunicante posterior. E isso, no adulto, tende a ser assumido pela circulação vertebrobasilar. E, portanto, muitas vezes, o diâmetro da comunicante posterior acaba se reduzindo um pouquinho. Isso, então, seria um remanescente dessa regressão incompleta do vaso. Outros autores, estudando a histologia de pacientes com essa alteração, com essa variação anatômica, com essa variante, viram defeitos na camada média, degeneração da lâmina elástica interna e hiperplasia da camada íntima em pacientes que têm essa alteração, dentro dela mesma, dentro da dilatação infundibular. Isso favorece essa hipótese de alterações hemodinâmicas, do papel da hipertensão, do papel de um sifão carotídeo mais estreito, justificando
que essas alterações são adquiridas ao longo da vida através do estresse hemodinâmico. E, então, como eu disse, um fator de risco importante aí é a hipertensão arterial por conta desse estresse hemodinâmico. É a mesma patogênese inicial de um aneurisma. Agora, eu gostaria de fazer uma revisão anatômica rápida antes de entrar em critérios mais clínicos e terapêuticos sobre esse tipo de condição. Bem, a gente vai começar então na artéria carótida interna. A artéria carótida interna, a gente pode dividi-la em 4 segmentos de acordo com o rótulo. Segmento C1, segmento cervical, que vai desde a bifurcação até o orifício externo do canal carotídeo. Segmento está aqui em vermelho, né? O segmento C2 aqui em laranja, que vai desde a saída do orifício interno do canal carotídeo até a saída do canal carotídeo e a entrada no seio cavernoso. O segmento C3, que é o segmento cavernoso, vai da entrada da artéria no seio cavernoso até a emergência dela através da dura que forma o teto do seio cavernoso, que fica ali medial ao processo crinário anterior, onde ela vai sair e entrar no espaço do baracnoide, onde vai passar a ser C4, ou porção supraclinoideia. E nesse momento é que mais nos interessa, porque a porção supraclinoideia vai ser dividida em 3 segmentos: o segmento oftálmico, o segmento comunicante e o segmento coroideu. Nesse caso específico, mais vai nos interessar, naturalmente, é o segmento comunicante. Então, vamos dar um zoom aqui nos segmentos de C4. C4, então, como eu disse, vai ser dividida em 3 segmentos, e cada um desses segmentos vai ser nomeado e vai ter como origem o vaso que lhe dá o nome. Então, aqui em azul mais claro, a gente tem o segmento oftálmico, que começa na origem da artéria oftálmica e vai até a origem da artéria comunicante posterior. Em verde claro, então, a gente tem o segmento comunicante, que vai, então, da comunicante posterior, da origem da comunicante posterior até a origem da coroideia anterior. E, finalmente, aqui em verde escuro, o segmento comunicante, o segmento coroideu, que vai da origem da artéria coroideia anterior até a bifurcação em cerebral média e cerebral anterior. Aqui a gente vê os nervos ópticos, o quiasma óptico, os tratos ópticos, o infundíbulo, a célula túrcica, a artéria basilar e a P1, cada lado até se juntar com a comunicante posterior para formar P2. Um pouquinho mais sobre a anatomia, então, especificamente da artéria comunicante posterior. Como eu disse, a origem dela é no segmento supraclinoideu, o C4 da artéria carótida interna, e ela se origina de um ponto equidistante entre a origem da artéria oftálmica e a bifurcação a bifurcação da carótida em cerebral médio e cerebral anterior. Ela cursa, então, medialmente ao tubo cinério, acima da célula túrcica, e vai emitir ramos para várias estruturas importantes desse trajeto. Tubo cinério, as falhas do terceiro ventrículo, a substância perfurada posterior, fossa interperdecular, o quiasma, o trato óptico e, eventualmente, o encéfalo. Aqui está numa ordem de frequência com que ela emite esses ramos, para quais são as estruturas para quais os ramos perfurantes da comunicante posterior mais se direcionam. A comunicante posterior vai se unir ao segmento P1 da cerebral posterior para formar o segmento P2, acima e medial ao nervo óculo motor. Essa questão é importante, mas para frente a gente vai ver alguns sintomas relacionados à relação entre os aneurismas da comunicante posterior e sintomas relacionados ao nervo óculo motor. Padrão de circulação fetal, como eu disse, é quando a origem do principal suprimento para P2 não é de P1, não é do sistema vértebro-basilar, e sim do sistema carotídeo da circulação anterior através da artéria comunicante posterior, como acontece no período pré-natal. Bem, vamos falar então um pouco das manifestações clínicas e dos aspectos diagnósticos das dilatações infundibulares e da relação que isso vai ter com os aneurismas. Bem,
As manifestações clínicas são muito similares àquelas de aneurisma. A gente vai ter uma manifestação de uma dilatação infundibular quando ela rompe. E quando ela romper, ela vai se manifestar como HSA, seja ela na fissura silviana e nas cisternas basais, que é o mais comum, ou seja, só na fissura silviana, até mimetizando o aneurisma cerebral médio. Pode ter uma hemorragia intraventricular, formando ou não hidrocefalia, uma hemorragia intraparenquimatosa, principalmente no lobo temporal, e, eventualmente, uma paresia do nervo óculo-motor, associada aí a relação entre a artéria comunicante posterior e a origem do nervo óculo-motor, o trajeto do nervo óculo-motor. Muitas vezes, uma artéria comunicante posterior numa angiografia, ela contrasta pouco com contraste. Isso, eventualmente, pode fazer com que uma dilatação pareça um aneurisma. Para isso, existem alguns métodos que se usa para tentar fazer essa diferenciação de forma um pouco mais clara. Um deles é o teste de Alcock. O teste de Alcock é a compressão ipsilateral da carótida para tentar opacificar a comunicante posterior e daí isso ajudar na diferenciação. Vai preencher mais com contraste, opacificando ela após a origem da comunicante posterior, e isso facilitaria a diferenciação entre o aneurisma e o que for só uma dilatação infundibular. Em métodos não invasivos de imagem também ajudam nessa diferenciação, especialmente uma ressonância magnética com uma reconstrução tridimensional. E agora uma pergunta muito importante. Uma dilatação infundibular evolui para um aneurisma? Ou seja, são lesões pré-aneurismáticas? A resposta para essa pergunta, a resposta mais objetiva possível é sim, evoluir pode, mas classicamente não são lesões descritas como pré-aneurismáticas, ou seja, pode evoluir, mas não é comum. Existem múltiplos relatos de caso que associam pacientes que eventualmente já tinham até imagem prévia mostrando dilatação infundibular sem aneurisma e que depois de uma hemorragia subaracnoide foram identificados aneurismas associados a essas dilatações infundibulares. Ou seja, que evolui, até porque as alterações histológicas, a fisiopatogênese da doença é similar entre as dilatações infundibulares e os aneurismas, mas, de forma clássica, são entidades diferentes e não é o tradicional que a dilatação infundibular evolua por aneurisma. A maior parte delas não vai evoluir, vai ser uma alteração benigna. Então, vamos falar um pouquinho sobre a evolução dessas dilatações infundibulares. O que vai acontecer com elas? Bom, são lesões com baixo risco de sangramento. Classicamente, como eu disse, não são consideradas lesões pré-aneurismáticas porque elas não costumam evoluir para aneurismas e muitos estudos já seguiram esses pacientes por múltiplos anos e não viram uma correlação consistente entre pacientes que tenham a dilatação infundibular evoluindo para aneurisma. Mas também, como eu disse, existem múltiplos relatos e séries de casos que descrevem essa evolução, embora não seja tradicional. Os fatores de risco para que uma dilatação infundibular se torne um aneurisma, descrito num estudo de 2018, publicado no British Medical Journal, são o sexo feminino, o diagnóstico em pacientes mais jovens e, portanto, mais tempo para que essa evolução aconteça, a presença de aneurismas de outros sítios, identificando que talvez essas pessoas tenham alguma condição que favoreça ao desenvolvimento de aneurismas, seja eles oriundos de uma dilatação infundibular ou não. Hipertensão pelo estresse hemodinâmico, como a gente já viu da fisiopatologia da doença, e dimensões maiores dessas dilatações infundibulares. O tempo médio sugerido nesse principal estudo, foi uma revisão sistemática, é de 7 anos, desde o diagnóstico até o desenvolvimento de um aneurisma. E por isso mesmo que eles vão sugerir algumas condutas em relação à abordagem que a gente vai trabalhar daqui a pouquinho. Mas primeiro vamos ver a classificação dessas dilatações infundibulares. A classificação mais clássica foi feita por Fischer, agora nos anos 2000. Esse Fischer não é o mesmo Fischer da classificação da HSA, né? E ele dividiu em 3 tipos a evolução das dilatações infundibulares. O tipo 1 para ele é o tipo que não tem hemorragia.
a dilatação fundibular, que é a mais comum, o que mais acontece na imensa e esmagadora maioria dos casos, é que essa dilatação fundibular seja uma variante anatômica e nunca vai causar nenhum problema. Que, aliás, o que o Houghton descreve no livro clássico. O tipo 2 seria o tipo que desenvolve um aneurisma e, a partir desse aneurisma, tem uma HSA, tem um sangramento. E o tipo 3 é o tipo que tem uma hemorragia diretamente, sem passar pela fase aneurismática. Ou seja, a dilatação sangra diretamente, não precisa ser precedida por um aneurisma. Essa figura aqui do lado, embora ela ilustre essa classificação de Fischer, ela é uma Fischer um pouquinho modificada por um grupo chinês. Foi uma proposta que eles fizeram em 2015 para mudar essa classificação de Fischer e classificar em 4 grupos. Dividir esse grupo 3 em 2 outros grupos diferentes. Então, eles continuam mantendo o tipo que não tem hemorragia, que é o mais comum, continuam mantendo o tipo que evolui para aneurisma e depois sangra, mas eles subdividem o tipo que sangra sem aneurisma em 2 subtipos. Um que sangra direto da dilatação fundibular e outro que forma um bleb, que forma uma bolsinha, uma dilataçãozinha pequena na parede da dilatação, e dessa bolsinha, dessa dilatação, ele vai sangrar, ao invés de sangrar direto da dilatação. Bem, qual que é a conduta, então, que a gente vai ter para as dilatações infundibulares? Em geral, nossa conduta vai ser conservadora, porque, como eu disse, são lesões geralmente benignas, não vão causar maiores consequências aos pacientes que as têm identificadas. O principal, então, sugestão para esses pacientes é um controle adequado da pressão arterial. Se for identificado algum risco de progressão para aneurisma, aqueles fatores que eu citei ali atrás, uma idade mais precoce, alguma alteração hemodinâmica importante, a gente vai propor para esses pacientes um exame de imagem, de preferência não invasiva, para segmento anual e ver se essa dilatação infundibular está evoluindo com um bleb, de repente, ou com alguma outra alteração, formação de um aneurisma, que possa justificar uma intervenção. Quando que eu vou abordar uma dilatação infundibular per se, ou seja, sem necessariamente um aneurisma? Ou ela formou um aneurisma, ou ela tem alto risco de sangramento, ou ela já sangrou. Se ela tem alto risco de sangramento, é porque eu identifiquei esse alto risco através de algum fator. Esses fatores são a presença dos blebs, como naquela classificação proposta pelo grupo chinês, a presença de outros aneurismas intracranianos ou distúrbios do colágeno, que vão favorecer também a ocorrência de sangramentos, ou alguns autores propõem que se faça uma ressonância com sequências avançadas, uma ressonância com vessel wall, e a partir dessa ressonância eu consigo identificar as dilatações que têm paredes mais finas e, sendo submetidas a um estresse hemodinâmico, tendem mais facilmente a romper. Então, esses pacientes seriam os que têm indicação de serem abordados, sendo ou não formação de aneurisma. Como que a gente vai abordar essas lesões? Eu posso, basicamente, ter 2 condutas. Clipagem da própria comunicante anterior ou uma abordagem endovascular. É importante citar aqui que quando a gente não tem um aneurisma associado, ou seja, que a gente só tem a dilatação infundibular, a única solução é clipar a própria artéria. No caso da microcirurgia, não tem muito como você excluir a dilatação sem clipar a artéria, porque a artéria se origina no ápice da dilatação. O único fator aí que tem que ser muito atentado, que tem que ser muito lembrado, é observar o padrão de circulação fetal. Porque se houver o padrão de circulação fetal, a comunicante posterior vai ser a principal fonte de fluxo sanguíneo para P2 e, portanto, para todo o território irrigado pela cerebral posterior. Então, nesses casos, a gente não vai poder simplesmente fechar a artéria e causar um isquemia em todo esse território, inclusive, que inclui o tronco cerebral, grande parte cerebral. Bom, alguns exemplos aqui, então, dessas alterações que eu citei. Esse primeiro exemplo aqui é um paciente de 27 anos que se apresentou com cefaleia sentinela. Fez uma arteriografia e viu uma dilatação infundibular.
essa dilatação infundibular, a princípio, não tinha nenhuma alteração mais sugestiva de um possível sangramento, mas 5 dias depois foi repetido esse exame porque esse paciente tinha uma hemorragia subaracnoide e ainda não tinha sido identificada a causa. E daí foi identificado essa alteraçãozinha aqui, essa protuberância, sugerindo que havia sangramento a partir da dilatação infundibular. Aqui o intraoperatório desse mesmo paciente, onde a gente está vendo no xizinho aqui marcado, é exatamente essa região onde está essa protuberância. Essa protuberância, na verdade, é um coágulozinho que tem aqui, que identifica uma área de sangramento recente dessa porção do vaso. O tratamento proposto para esse paciente, realizado para esse paciente, foi a clipagem da artéria comunicante posterior, e, no caso, não houve nenhuma sequela, porque era padrão de circulação já adulto. Bem sucedido o tratamento cirúrgico desse paciente. Aqui mais um exemplo de uma paciente com 47 anos, que se apresentou no pronto-socorro com sonolência e tontura, e também foi identificada hemorragia subaracnoide no exame de imagem. Também foi submetida a exames de imagem mais avançados, e também foi identificado a dilatação infundibular associada aí a um bleb, a essas protuberâncias que sugerem uma maior chance de sangramento. Aqui as imagens intraoperatórias desse paciente, onde também foi clipada a comunicante posterior e o exame de controle, mostrando já a lesão clipada. O último exemplo aí desses casos, mais um paciente que teve uma HSA na tomografia original, e aqui ele tem não só a dilatação infundibular, como aneurisma associada à dilatação infundibular. E para esse paciente aqui, a gente tem a imagem intraoperatória da clipagem do aneurisma, onde a gente vê a carótida interna, que a dilatação infundibular, as setinhas pretas aqui estão identificando onde vai continuar a comunicante posterior, e sobre essa área mais avermelhada, onde vai estar embaixo o aneurisma associado à dilatação infundibular, como a gente consegue ver no desenho esquemático aqui do lado. Bem, falando um pouco mais sobre aneurismas, agora propriamente ditos, da comunicante posterior, aneurismas do complexo comunicante posterior. Eles são mais ou menos 1/4 dos aneurismas intracranianos, então são bem frequentes. Quase todos eles da comunicante posterior são originados na origem da comunicante posterior com a carótida interna. São muito raros os aneurismas da comunicante posterior propriamente dita e não dessa junção entre as artérias. A presença de um aneurisma tem associação com maior prevalência do padrão de circulação fetal, e essas lesões geralmente têm um crescimento superior e lateral à sua origem. Isso faz com que elas tenham uma relação muito íntima com o tentório, com o lobo temporal e, eventualmente, com o nervo oculomotor. E daí, quando tiver essa relação com o nervo oculomotor, um aneurisma que cresça o suficiente pode causar uma disfunção no nervo, causando ptose, comprometimento do esfíncter pupilar, uma paresia ou paralisia do nervo oculomotor. Agora, uma questão interessante com relação aos aneurismas da comunicante posterior é que, embora eles estejam na circulação anterior, sejam parte da circulação anterior, a taxa de ruptura deles é maior do que dos outros aneurismas de circulação anterior. E é equiparável aos aneurismas de circulação posterior, que geralmente são os que sangram mais. Para esses aneurismas, em geral, a gente, pelo que eu consegui ver, a gente opta mais pela abordagem microcirúrgica por algumas razões. A principal delas é porque a taxa de recorrência acaba sendo menor com a abordagem microcirúrgica. Geralmente é mais fácil preservar a patência da artéria comunicante da comunicante posterior na abordagem microcirúrgica do que na abordagem endovascular, e porque o resultado em termos de função do nervo oculomotor, quando ele está comprometido, é melhor na abordagem aberta do que na abordagem endovascular.
Algumas questões aqui só sobre o planejamento pré-operatório. O que a gente precisa pensar antes de abordar uma lesão, um aneurisma da comunicante anterior. São 3 fatores fundamentais que estão descritos no um livro de neurocirurgia vascular bem interessante, para que o cirurgião pense no planejamento antes dele iniciar uma abordagem dessas lesões. O primeiro deles é, claro, avaliar o diâmetro da comunicante posterior em relação a P1, para identificar se a gente tem ou não um padrão de circulação fetal e saber que, se for preciso, eu posso ou não sacrificar o comunicante posterior. A segunda questão é avaliar a direção do dômus do aneurisma. Um dômus com uma direção mais lateral tem maior risco de ruptura, enquanto que um dômus com uma direção mais anteriorizada, lateral também mais anteriorizada, que também é bem comum, ele vai bloquear a nossa visão da origem da comunicante posterior. E, além disso, essa particularidade do dômus ser voltado para o anterolateral está associada com uma maior variabilidade dos campos que vão para o quiasma óptico, para o nervo oculomotor e para outras estruturas importantes, inclusive os gânglios da base, e, portanto, uma clipagem da artéria comunicante posterior em si pode gerar mais sintomas nesses pacientes. E o terceiro fator é a realização ou não de uma crinoidectomia anterior, que não é necessária de rotina e que é indicada muitas vezes a depender da distância entre o colo do aneurisma e o processo clinoide anterior, para saber o quanto que a gente vai ter que expor e identificar desse aneurisma. No caso, esse valor aqui, uma distância menor do que 4,7 milímetros, em geral indica a necessidade de uma crinoidectomia anterior, enquanto que uma distância maior do que 5,8 milímetros diminui a necessidade desse procedimento. Esse foi um estudo de um grupo coreano envolvendo um pouco mais de 90 pacientes, e só 6 deles precisaram realizar a crinoidectomia anterior. Aqui algumas imagens ilustrando aquilo que eu falei até agora desse planejamento pré-operatório. Primeiro, o cálculo da direção do dômus do aneurisma, e para isso a gente traça uma linha paralela aqui ao plano sagital e uma outra em 90 graus com ela. E isso centrado, claro, na origem da artéria comunicante posterior. E a gente pode ver o aneurisma voltado mais para a lateral, como nesse caso, ou mais o dômus do aneurisma, né, voltado para a região anterolateral, para classificá-lo e daí esperar o planejamento operatório. Aqui um exemplo do cálculo da distância entre o colo do aneurisma e o processo clinoide anterior. É importante que essa distância, como eu disse, seja maior do que 4,7 milímetros, maior do que 5,8 milímetros, aí, dependendo da referência, para que você possa enxergar o colo do aneurisma e ter acesso a ele para clipá-lo da melhor forma possível. Um pouquinho sobre técnica operatória, eu descrevi aqui um passo a passo rápido para exemplificar. E, então, eu vou direto ao ponto aqui. A gente já está um pouco adiantado na hora. Primeiro, o posicionamento desses pacientes. O posicionamento desses pacientes, em geral, vai ser o decúbito dorsal com a cabeça voltada 15 até 45 graus para o lado oposto ao que a gente vai abordar. Marcada a incisão aqui, geralmente uma incisão pitorenal, mas existem várias outras possíveis. E a cabeça um pouco elevada em relação ao coração para facilitar o retorno venoso e assim facilitar também o relaxamento do cérebro. Essa posição, que está descrita tanto num livro de neurocirurgia vascular de um autor americano quanto num brasileiro, ela tem como intenção deixar com que o cirurgião se aproxime do aneurisma a partir do lado oposto ao dômus e chegar direto ao colo dele e não pelo dômus. Porque quando o dômus, quando ele é manipulado, existe um risco maior de sangramento, portanto a gente não quer chegar pelo dômus, a gente quer chegar pelo colo. E daí o cirurgião então chega pelo lado oposto ao dômus, direto no colo, através dessa posição.
A incisão cutânea, então, como eu disse, do arco zigomático até a linha hemipupilar, numa anatomia pteronal mais clássica, com ou sem extensão para além da linha média. A dissecção interfacial, onde aqui só ressaltar um cuidado especial com o ramo frontal do nervo facial, que está entre as faces musculares do músculo temporal. Tomar cuidado para não lesioná-lo durante esse procedimento. A craniotomia, então, centrada no ptério e a exposição da dura mater. Depois a abertura da dura mater aqui. Estão me ouvindo? Sim, tá direitinho. Sim. Beleza. Sim. Bom, então aqui a gente vai abrir a dura mater com uma incisão curva, com a base da incisão voltada para a base do crânio, ancorado a dura e coberta ela com surgicel, então agente hemostático, para depois fazer uma retração do cérebro, buscando alcançar a cisterna quiasmática, abrir a aracnoide através de microtesouras, e quando a gente abre a aracnoide com as microtesouras, o líquido extravasa, isso dá mais espaço ao cirurgião para poder trabalhar. E aqui nessa última figura, a dissecção da aracnoide e a identificação das estruturas que a gente precisa ver nesse ponto, que são aqui a carótida interna, o nervo óptico, e a esse ponto da dissecção pós-dissecção da aracnoide, a gente já vai começar a ver o colo do aneurisma, evitando sempre para dissecção o domus dele. E aqui, finalmente, então, uma vez exposta a artéria e o colo do aneurisma, a gente pode começar a dissecá-lo. Aqui, na linha tracejada, a gente vê o colo do aneurisma, né? Aqui a carótida interna, né, originando a comunicante posterior e o colo do aneurisma associado a ela. E depois a gente precisa identificar algumas outras estruturas importantes, notadamente uma estrutura que vale a pena lembrar aqui de ser identificada bem claramente é a artéria coroideia. A artéria coroideia anterior está aqui na setinha preta. A ideia é que a artéria coroideia anterior não seja envolvida no clipe que a gente vai colocar no aneurisma da comunicante posterior. E daí a imagem da clipagem, né, do colo do aneurisma, depois de dissecado, com a artéria coroideia anterior preservada, e depois da clipagem, checando de novo aqui se existe ou não o comprometimento de algum ramo arterial importante, notadamente da coroideia anterior. Algumas, então, mensagens de finalização. As dilatações infundibulares são alterações comuns e que geralmente não rompem. Raramente são precursores de aneurismas. Pode haver sanamento da dilatação infundibular, sendo ou não precedida de um aneurisma. A conduta, em geral, vai ser expectante e a gente vai abordar quando tiver um alto risco de sangramento. Lembrando também das principais pontos a serem lembrados no planejamento pré-operatório de um aneurisma ou de uma dilatação infundibular, que é a avaliação do padrão de circulação, se fetal ou se já adulto, a direção do domus e a necessidade ou não da clinoidectomia no pré-operatório para melhor enxergar o colo desses aneurismas. E aqui as referências que são utilizadas.